Iniciando a gravação. Essa é a nossa segunda videoaula. Deixa eu me ajeitar aqui. Pronto, estou bem acomodado. Vamos começar então essa segunda aula. Vamos recapitular na aula passada, né, que a gente começou a ver o sistema de informação. Então vamos escolher aqui a janelinha da onde que ela tá? Eu ainda não estou muito bom nesse bagulho, né? Tá aqui, achei. Pronto. Estamos aí, inclusive eu posso aumentar um pouquinho. Isso. Nós vimos na aula passada, né, o que era um sistema de informação, as suas 3 dimensões, né? Vimos que esse sistema de informação não é só o hardware e o software, a gente confunde, né? A gente imagina, por exemplo, o SIG. SIG é o Sistema de Gestão Acadêmica da UFLA, né, como se fosse o sistema de informação. Ele é uma parte, ele é a tecnologia da informação, o hardware e software que a gente mexe no computador e faz um monte de coisa. Ele reúne também a organização UFLA, com seus departamentos, né, a reitoria, pró-reitoria, um bando de outros setores. Envolve as pessoas, envolve os professores, envolve os alunos, envolve um monte de funcionários também, né? Tudo isso aí forma o sistema de informação da UFLA, o setor acadêmico, né? A gestão acadêmica tem outro sistema de informação e lida com outras coisas que não a gestão acadêmica. Bom, deixa eu recapitular aqui. O sistema de informação, o que é um sistema de informação, né? Ele pode ser definido tecnicamente, a gente viu aqui no livro, né, como um conjunto de componentes interrelacionados que coletam, recuperam também, e o que eles fazem? Processam, armazenam e distribuem, né, as informações, destinam essas informações para determinados atores ou pessoas, né, que vão tomar decisões. Próprios alunos, por exemplo, no SIG, eles tomam decisão, né, de matricular numa disciplina, trancar, né? Então são tudo tomadas de decisões, né? E aí isso ajuda, né, a organização UFLA como um todo a organizar, né, a realizar o seu fim, que é dar aula, né, em vários cursos, várias disciplinas. Bom, nós vimos também que há uma diferença entre os dados, que são aqueles dados brutos, né? São as entradas de informações, um monte de entradas de informações, e após o processamento, as informações que são geradas a partir disso e que as pessoas podem receber. Por exemplo, eu recebi a média 6, passei, né? Ficou com 5,5, vou ter que fazer a prova de recuperação. Então, é uma tomada de decisão, né, que o aluno vai ter que ver com o professor como é que vai fazer, etc. Bom, aqui no livro, na página 13, tem um exemplo, né? No sistema de vendas de ingressos de São Francisco Giants, que a gente viu do time de beisebol, né, lá dos Estados Unidos, São Francisco, a entrada bruta consiste nos dados fornecidos no pedido dos ingressos, né, como o nome, endereço, número de cartão de crédito do comprador, número de ingressos, bem como a data do jogo, né, para o qual o ingresso está sendo comprado, né. Outra entrada seria o preço do ingresso, que varia de acordo com a análise do computador, né, a gente já viu lá que o preço variava, de quanto poderia ser cobrado para melhorar os resultados de vendas em um jogo, etc, etc. Os computadores armazenam esses dados e os processam, né? Não são só os computadores, são os softwares, né, dos computadores, processam para calcular e acompanhar o total dos pedidos, para enviar as solicitações de pagamento para as empresas de cartão de crédito, né, etc. A saída consiste no quê? Na impressão de ingressos, né,
emissão de recibos e relatórios sobre os pedidos de ingresso online. O sistema fornece a informação significativa, né, tal como o número de ingressos vendidos para um determinado jogo, os respectivos valores cobrados, o número total de ingressos vendidos a cada ano, os clientes mais frequentes, etc, etc. Um monte de dados, né? Então, recebe esses dados, transforma, processa, gera informação e envia para as pessoas destinatárias, né? Pode ser da própria organização ou quem é o usuário daquele sistema. Embora os sistemas de informação informatizados utilizem a tecnologia de computadores para processar dados brutos e transformá-los em informações inteligíveis, existe uma diferença entre computador e software de um lado e sistema de informação de outro, né? Os computadores eletrônicos e os programas são o fundamento técnico, as ferramentas, os materiais dos modernos sistemas de informação, né? Eles são um meio, né? Os computadores são equipamentos que armazenam e processam as informações. Os programas de computador ou software são conjuntos de instruções que dirigem e controlam o processamento do computador. Vocês estão carecas de saber disso. É importante saber como funcionam os computadores e os programas para projetar soluções para os problemas organizacionais, né, de uma empresa. Mas os computadores são apenas parte de um sistema de informação, né? Quem que vai usar o sistema de informação? Sistema não. O hardware e o software são as pessoas dentro de uma organização que vão ter objetivos próprios, né? Se for uma empresa, vai estar ligado a alguma atividade da empresa, né? Bom, aqui esse é o resumo que a gente viu, né? Então, não é apenas tecnologia, o papel das organizações e das pessoas. Essas organizações, né? Os sistemas de informação são parte, então, integral das organizações, da empresa, da UFLA, da padaria, né? Até da casa de vocês, né? Você tem o seu sisteminha para ajudar a gerenciar os gastos domésticos, por exemplo, né? Embora a nossa tendência seja pensar que a tecnologia da informação está alterando as organizações, empresas, né? Todo mundo acha as novas tecnologias, as tecnologias da informação, elas estão alterando, né, as organizações, as empresas. Trata-se, na verdade, de uma via de mão dupla. A história e a cultura das empresas também determinam como a tecnologia é usada, né? E para o pessoal de informática e sociedade, como ela é criada, né? Ou às vezes quando vem de fora, como ela é adaptada na empresa ou na organização. Bom, a fim de entender como uma organização específica, né, usa sistema de informação, é preciso saber algo sobre a estrutura, história e cultura dela, né, da organização, né? A gente falou já na aula passada, vamos falar de novo. A organização, ela sempre tem um objetivo geral, né? Se é uma empresa capitalista, ela precisa, né, crescer e gerar lucro. É o objetivo, o grande objetivo dela, né, que os donos estão atrás dela, os acionistas estão atrás dela, né? Se ela é uma empresa, por exemplo, que produz algum bem material, né, carro, sapato, roupa, ela tem que produzir isso, vender e gerar lucro. Se for uma empresa de prestação de serviço, ela precisa prestar esse serviço de algum jeito, né, e também vender ele e ter lucro. Outras organizações não têm esse objetivo de obter lucro, então ela vai ter um outro objetivo. Um hospital, atender o máximo de clientes, que todos se recuperem, etc., né? É um outro objetivo, né? E assim por diante em várias outras organizações. Beleza? Entendido? Bom, aí a organização. As organizações têm uma estrutura composta por diferentes níveis e especializações.
Essa estrutura revela uma clara divisão do trabalho, né? As empresas são organizadas na forma de uma hierarquia, né? Ou uma estrutura piramidal, né? No topo, a gerência, né? Os donos, a gerência média no meio, e embaixo, né? Os trabalhadores operacionais, né? Que realizam a prestação de serviço, a produção de algum bem. Essa hierarquia, estrutura piramidal de responsabilidade e autoridades crescente, né? Autoridade crescente. Os níveis hierárquicos, os níveis superiores da hierarquia são compostos de pessoal administrativo, profissional e técnico, ao passo que os níveis inferiores são ocupados pelo pessoal operacional. Especialistas são empregados e treinados para diferentes funções organizacionais, como uma empresa, vamos imaginar, venda e marketing, óbvio, né? Eles vão vender alguma coisa. Manufatura e produção, né? Vão produzir alguma coisa, então vão, né, manufaturar. Finanças, contabilidade, recursos humanos, né? Vai precisar contratar pessoas. Como é que vai contratar? Então tem um monte de atividades específicas que a empresa desenvolve. Então, um sistema de informação para atender a esses diferentes, né, essas diferentes especializações, níveis, é necessário, né? A empresa desenvolve então um sistema de informação para atender todos esses níveis, né? No capítulo 2 verão mais detalhes sobre essas funções organizacionais, né? E sobre como o sistema de informação vão auxiliar esses vários níveis. Uma organização executa e coordena o trabalho através dessa hierarquia estruturada e de seus processos de negócio. Preste atenção, processos de negócio. O que é isso? Fazer negócio. Não, calma, não é exatamente isso. Isto é, comportamentos e tarefas logicamente relacionadas, né, para a execução do trabalho, né? Vender um sapato, por exemplo, uma loja para um consumidor, é um processo de negócio. Tirar a nota fiscal depois que o cliente pagou é outro processo de negócio. A própria fabricação do sapato, né, lá na fábrica, é um processo de negócio. Mas por que chama negócio? Vem do inglês. Mas é tudo business, né? Então, processo de negócio são os procedimentos, né, que uma fábrica ou uma empresa, né, adota para fazer todas as suas atividades, desde a venda, o controle financeiro, a contratação de uma pessoa, né, de um profissional novo, né, um empregado novo. Isso aí é um processo de negócio, tá? Como é que fala aqui no livro? Desenvolver um novo produto, preencher um pedido, contratar um novo funcionário. São exemplos de processos organizacionais que são chamados de processos de negócio. Na maioria das empresas, esses processos incluem regras formais que foram desenvolvidas ao longo de muito tempo. A cultura da empresa, né? A gente acabou de falar da cultura. Cada empresa faz de um jeito diferente. Mas é mais ou menos parecido. Parecido, mas é diferente, tá? Tais regras orientam os funcionários numa série de procedimentos, desde preencher uma fatura até responder às reclamações dos clientes. Alguns desses processos são formulados por escrito, né? Mas outros são práticas informais de trabalho, né? Retornar os telefonemas de colegas de trabalho ou clientes, por exemplo, né? Como é que a gente sabe como é que deve fazer? A gente olha, os outros estão fazendo desse jeito, a gente faz igual, né? Os sistemas de informação automatizam muitos desses processos de negócio. É aí que eles entram para ajudar, né? Tudo aquilo que é repetitivo, feito sempre do mesmo jeito, dá para informatizar, né? Essa que é a ideia básica. Como
Como se concede crédito a um determinado cliente ou se envia uma fatura, por exemplo, são tarefas em geral determinadas por um sistema de informação que incorpora um conjunto de processos formais. A característica deles é que é sempre do mesmo jeito. Tudo que é repetido do mesmo jeito dá para informatizar. Cada empresa tem uma cultura peculiar ou um conjunto fundamental de premissas, valores e modos de fazer as coisas, que é aceito pela maioria dos seus membros. Quando você é o cara novo na empresa, você passa um tempo aprendendo, vendo como é que o pessoal faz. Eles vão no cafezinho às 3 horas, então também vou. É o processo de negócio deles. Aí tem um exemplo lá que eu não vou entrar aqui, depois eu vou falar dele. Bom, eu falei, é o nosso desenhozinho ali. Eu estou vendo meu roteiro aqui para ver se eu não estou fugindo dele, As pessoas, Nosso negócio aqui, eu tenho as pessoas aqui, Uma empresa é tão boa quanto as pessoas que trabalham nela e a gerenciam. A gente pode falar o mesmo do governo, Um governo é tão bom quanto as pessoas que estão nele, O mesmo se aplica ao sistema de informação, que são inúteis sem pessoas qualificadas para desenvolvê-los e mantê-los e também usá-los, E sem quem saiba usar essas informações para atingir os objetivos da organização. Por exemplo, um call center equipado com um avançado sistema de relacionamento com clientes, será inútil se os funcionários não forem adequadamente treinados para lidar com as pessoas, encontrar soluções para seus problemas, dar-lhe a sensação de que a empresa se preocupa com eles. A coisa mais chata é a gente entrar num call center desse aí e você vê que o cara está se lixando para você, É foda, Para gerir uma empresa são necessários diferentes tipos de conhecimentos e pessoas, o que engloba desde administradores até empregados da linha de frente. A tarefa dos administradores é entender a lógica das muitas situações enfrentadas pela empresa, tomar decisões e formular planos de ação para a resolução de problemas organizacionais. É o que a gente vai chegar nessa aula, A gente vai falar a estratégia de resolução de problemas organizacionais que o sistema de informação vai entrar como peça-chave. Os administradores percebem os desafios presentes no ambiente, estabelecem a estratégia organizacional, e alocam recursos humanos e financeiros para coordenar o trabalho e alcançar o sucesso. Durante todo o processo, eles devem exercer uma liderança responsável, óbvio, Mas os administradores devem fazer mais do que gerir o que já existe. Devem também criar novos produtos e serviços. E até mesmo recriar a própria organização de tempos em tempos. Mudar aqueles processos de negócio que a gente falou, mudar eles também. Uma parcela substancial da responsabilidade da administração é o trabalho criativo, impulsionado por novos conhecimentos e informações. Na área de tecnologia da informação, a criatividade e essas inovações são fundamentais. A tecnologia da informação pode desempenhar um papel poderoso no sentido de ajudar os gestores a desenvolver soluções inovadoras para uma ampla gama de problemas. Como será percebido ao longo do livro, a tecnologia é relativamente barata hoje em dia, comparado com o que era antigamente. Não é que seja barato, mas comparado com, 20 anos atrás, 30 anos atrás, hoje é mais barato. Mas os recursos humanos são muito caros, principalmente quando eles são bons. Se você for um bom profissional, é óbvio que você vai ser muito valorizado. Como o ser humano é o único capaz de resolver problemas organizacionais, você é humano, então você é capaz de resolver algum problema. Use a sua cabeça. Então, dedicamos grande parte desse livro a examinar a dimensão humana nos sistemas de informação. Esse livro é interessante por essa linha que adota.
Bom, falando de pessoas, agora tecnologia, né? Tecnologia que vocês conhecem um pouco mais, né? Talvez vocês me ensinem, né? Porque eu estou aprendendo também, né? Tudo muda, né? O ano passado, o ano retrasado, já está diferente agora. Tecnologia da informação é uma das ferramentas, das muitas ferramentas que os gerentes utilizam para enfrentar mudanças e complexidade. Hardware, equipamento físico para entrada de dados, aí blá blá blá. Software, né? O capítulo 5 vai descrever então, né, essa infraestrutura de hardware e software. Já está lá no campus virtual, tá? Tecnologia de armazenamento de dados, vamos ver lá no capítulo 6, né? E tecnologia de redes no 7, né, no capítulo 7, tá? Bom, todas essas tecnologias, juntamente com as pessoas necessárias para acioná-las, representam recursos que podem ser compartilhados por toda a organização, né, toda a empresa, e constituem a infraestrutura de tecnologia da informação da empresa. Essa infraestrutura de tecnologia de informação, então, provê a fundação ou plataforma sobre a qual a empresa pode montar um sistema de informação específicos. Né? Infraestrutura de TI, sistema de informação específico. Cada organização deve projetar e administrar cuidadosamente sua infraestrutura de TI, de modo que ela contém um conjunto de serviços tecnológicos necessários para o trabalho, né, da empresa. Se quer realizar, então, o seu objetivo organizacional. Aí tem os capítulos, blá, blá, blá. Tem um caso muito interessante da UPS, eu vou só comentar depois. E agora vamos ver o meu roteirinho, já falei dele. Sim, uma questão importante, né? Falamos aí das 3 dimensões: sistema de informação, a organização, organizações, a tecnologia e as pessoas, né? E tudo isso aí forma o sistema de informação. Questão, vamos ver se vocês conseguem responder. Na sala de aula seria melhor, porque eu interagiria com vocês, né? Aqui eu só vou colocar para vocês, né? E vou responder, né? Bom, existe algum sistema de informação sem tecnologia de informação? Pensemos. Vou mudar um pouquinho a questão para talvez ficar mais claro. É possível um sistema de informação, né, sem computador, sem software, sem redes, sem tecnologia da informação digital, computadorizada, não informatizada, né, com computador no meio? É ou não é? Né? É ou não é? Essa que é a questão. Eu acho que eu poderia botar essa como uma das questões lá do questionário, né? Não vou responder aqui para vocês não. Boa ideia, tá? Os objetivos da organização, né? Vamos então agora voltar lá para os slides, que a gente vai ver agora a abordagem de resolução de problema das organizações, né? Que a gente viu que o sistema de informação, juntando aí tecnologia da informação, as pessoas e a organização, os objetivos, os processos de negócio dela, vão resolver uma série de problemas. Então, vamos seguir agora o roteiro lá do Paulo Afonso. Capítulo... ok. Tá aqui um pouquinho grande. Vou diminuir um pouquinho. Eu vou ficar pequenininho. Agora vamos mudar. Vamos mudar aqui, ó. Vou botar para cá, né? Já enchi o saco de ficar daquele lado. Agora eu vou ficar desse lado de cá. Melhorzinho, né? Então tá. Agora vamos voltar ali. Qual que é? Ele mesmo. Vamos aqui, ó. Eu tô aqui do lado direito de vocês, né? Então vamos lá. Compreendendo, já vimos a introdução, abordagem e resolução de problemas, né?
E no finalzinho a gente vai ver, não vai ser mais desafio, bônus, vai ser uma análise de um texto, a gente vai falar dele. Tá tudo lá no campus virtual, né? Só a entrega que eu ainda não coloquei, mas eu vou botar hoje mesmo. Compreendendo, já temos uma recapitulação. Na aula passada, não sei se você lembra, falamos dos 6 objetivos organizacionais, né? Excelência operacional, relacionamento estreito com clientes, vantagem competitiva, quais eram os outros 3, né? Então, esses objetivos organizacionais, toda empresa precisa alcançar para ela ter um sucesso, né? Não é que só é uma delas, né? Elas são integradas, né? Se ela conseguir atingir algum desses objetivos, ela certamente vai ser bem sucedida, né? Bom, mas e se não atinge? E se algum deles é problema sério, né? Por exemplo, competitivamente com outras empresas, ela está atrás, ela tem um preço mais caro nos seus serviços ou nos seus produtos, né? Então ela não consegue, né, atingir o lucro, né, que a gente já estava falando antes. E aí se transforma em quê? Num desafio, num problema para a empresa, né? A gente viu alguns casos, né, que é da Giants, da Verizon, né, aquela lá de telecomunicações, né, lá dos Estados Unidos, né, aquele sistema de reclamações, né, que a pessoa recebia, o cliente passava as reclamações e a própria empresa rapidamente conseguia solucionar os problemas, o sistema de informação. A Mandarim Oriental, que é o hotel, aquele hotel que tinha os dados do cliente, aí podia customizar, né, o serviço para os clientes, tudo sistemas de informações que estão resolvendo os problemas da empresa, né? Desses 3 casos, né? No caso da Giants é um time de futebol, que é uma empresa também. Vamos ver. Sistema, aí ele botou que é o fundamental, sim. Quem é que é valorizado hoje no mercado? É quem sabe resolver problema. Ah, mas eu sei programar, mas você não sabe resolver problema? Saber programar não é a mesma coisa que saber resolver problema. Observe bem, né? Ah, eu estou na parte de marketing, eu sei tudo de marketing, mas sabe resolver o problema da empresa? Né? Não sei, não serve. Entendeu? A questão tem que ligar a sua capacidade, sua qualificação, né, na área que você tiver, vocês aí da área computacional, né, informática, de modo que ajude a empresa. Se não ajudem a resolver os problemas da empresa, você vai ser menos valorizado e de repente até despedido, né, porque vai ter um outro profissional que sabe resolver o problema, né? Então, né, bom prestar atenção nisso. Bom, tem um monte de problemas, né? Todos os problemas são problemas, mas alguns são simples, né? Outros não tão simples, né? Então vamos lá, do caso da Giants. O que eram os problemas ou desafios, né? Aumentar a receita, melhorar o desempenho da equipe. Solução, ela usou soluções que são informatizadas, né? Que estão integradas no seu sistema de informação, né? Aquele sistema lá de otimização de venda de ingressos, né? O mercado secundário, né, de ingressos, que o próprio cliente, né, o torcedor podia revender os ingressos lá para outras pessoas, dependendo do jogo. Então, uma série de sistemas que ajudaram a resolver os problemas lá do time de beisebol Giants, né? Bom, eles envolvem, não sei se vocês percebem, as três dimensões organizacionais, de um sistema de informação: as tecnologias de informação, as pessoas e a organização, né, os seus processos de negócio. Olha lá. Quais foram os impactos aí no caso da Giants? Monitorar os jogos e as vendas. Revisar a estratégia de negócio. Então, relacionar com as pessoas, né? Organização. Reprojetou as funções de trabalho. Uma série de funções que não existiam antes, agora tem, né? A empresa vai ter vários profissionais
que estão ligados exatamente em seguir aquelas funções, novas funções organizacionais dentro daquele sistema de informação, né, com as tecnologias de informação usadas como meio para as pessoas resolverem aqueles problemas. Quais as tecnologias? A implementação do software, venda dinâmica, secundária, né, análise do jogo, aqueles softwares com sistemas especialistas, inteligência artificial, né, os algoritmos de inteligência artificial que analisam estatisticamente os dados do jogador de beisebol, etc, etc. Bom, se problemas, né, todo mundo tem problemas. Seria bom se existisse, né, um método geral para resolver todos os problemas. Não tem. Não adianta, né? Cada problema é um problema, vai ter que ser resolvido daquele jeito, né? Duas empresas, digamos, rivais, estão de repente fazendo o mesmo serviço ou produzindo a mesma coisa. Elas são diferentes, então elas vão ter soluções diferentes, né, para o mesmo problema. Vamos ver como é que é esse. Aqui tem um diagrama interessante, né, da página da figura 1.4. Ela está aqui na página 20. A gente vai ver agora. Só que a gente vai pegar aqui antes, né? Compreendendo os sistemas de informação, uma abordagem de resolução de problemas, né? Que é isso aí. Então, primeiro a identificação, depois as propostas de solução, depois a avaliação das propostas, escolha de solução e a implantação. Vamos ver cada um desses pedaços aí, tá? Nossa abordagem para entender o sistema de informação é considerá-los, né, juntamente com as tecnologias de informação, soluções para uma variedade de problemas, né? O sistema de informação faz parte dessa solução para uma variedade de problemas organizacionais. E aí então vamos chamar isso de abordagem de resolução de problemas. As empresas enfrentam muitos desafios e problemas e o sistema de informação são um meio, né, uma maneira de resolvê-los. Todos os estudos de casos desse livro ilustram como uma empresa recorre aos sistemas de informação para resolver algum problema específico, né? Uma abordagem de resolução de problemas tem relevância direta para a sua futura carreira, né? Seus futuros empregadores, né, seus futuros chefes ou donos o contratarão por sua habilidade de solucionar problemas organizacionais e atingir os objetivos da empresa, tá? Assim, será muito útil saber como os sistemas de informação contribuem para a resolução de problemas, tanto para você quanto para os seus empregadores, né? Se você resolver o problema para a empresa, você resolve o seu problema também, né? Ou espero que sim, né? Bom, vamos lá. Depois eu falo desse caso. Vamos lá, identificação do problema, tá? Identificação do problema, né? O primeiro passo é descobrir o tipo de problema. Ah, é mesmo? Identificar o tipo de problema, né? Para que os problemas sejam resolvidos, né? A gente tem que saber que problema é. Ao contrário da crença popular, os problemas não são como bolas de basquete em uma quadra, né, simplesmente à espera de serem pegos por algum tomador de decisão objetivo. Bom, isso aqui é coisa de americano, né? Bola de basquetebol, né, pronto para ser resolvido. Bom, para que os problemas sejam resolvidos, deve haver consenso sobre a sua existência. Aí ainda tem um problema de identificação brabo, né? Ah, mas para mim não, eu não acho que seja problema. Né? Tem que ter, no mínimo, um certo consenso sobre a sua existência, suas causas, né? Quais são as causas do problema? Aí pior ainda, né? Não, é o fulano. Fulano é que está causando. Não é o fulano, não. É o cicrano. Né? O que pode ser feito sobre o problema, os dados, recursos limitados que se dispõem ainda para resolver o problema, ainda tem um problema, né?
De fato, os problemas devem ser adequadamente definidos pelas pessoas da organização antes que possam ser resolvidos. Eles precisam ser formulados, eles precisam ser identificados e dito assim, descritos. É isso, por causa disso, está causando tal coisa, tem que quantificar também, né? Problema é um problema, mas ele não provoca nenhuma consequência séria. Esse é mas ele provoca uma consequência séria. Estamos perdendo tanto de dinheiro por ano ou por mês, etc. Né? Então, essa identificação é fundamental. O que à primeira vista poderia parecer um problema de funcionários que não dão um retorno adequado aos clientes, de modo preciso e oportuno, eles não atendem direito, né? Pode, na verdade, ser a consequência de um sistema de informação ultrapassado, de monitoração de clientes. Né? Ou pode ser uma combinação de um sistema de informação ultrapassado, ser uma combinação de pouco incentivo aos funcionários para tratar bem os clientes com um sistema ultrapassado. Né? Ou então ainda pode ser a falta de treinamento. Né? O cara mudou lá o sistema de informação, agora certos funcionários vão tratar diretamente com os clientes. Mas eles não receberam nenhum curso, nenhum treinamento sobre como se deve tratar os clientes. Eles vão tratar do jeito que eles sempre trataram todo mundo, de repente bem, de repente mal, e alguns funcionários vão fazer besteira, né? Então, não é só o sistema de informação ou o próprio processo de negócio que mudou. De repente, tem outras causas, né? Entendido um fator crítico, você pode começar a solucionar os problemas criativamente. Para achar respostas às questões, será preciso reunir os fatos, conversar com as pessoas envolvidas e analisar documentos. É importante não ficar no achismo, né? É importante, né, ter os dados, os documentos. Né? Quantas vezes houve esse problema? Por que houve? Documentar a coisa. Ó o caso aqui. Né? Nesse livro enfatizamos 3 dimensões diferentes e comuns dos problemas organizacionais. Né? Primeiro, são os problemas da organização, né? Os processos de negócio, aqueles formais. Né? A tecnologia da informação, de repente, ela está desatualizada ou não cumpre o papel que deveria ter. E as pessoas também. Né? Então, os problemas organizacionais estão diretamente relacionados com as 3 dimensões de qualquer organização. Os problemas organizacionais típicos incluem processos deficientes, geralmente herdados do passado, cultura pouco colaborativa, conflitos internos e mudanças no entorno da organização, algum problema externo, né, da empresa. Entre os problemas tecnológicos, né, da tecnologia da informação, né, mais comuns estão hardware antigo, de repente é aquela carroça, né, fica meia hora para abrir, software desatualizado, bugado, né, que você faz uma coisa, ele faz outra. Capacidade do banco de dados inadequada, capacidade de telecomunicações insuficiente, né, incompatibilidade de novos sistemas com sistemas herdados, né, antigos. Né. Já entre os problemas humanos típicos, né, das pessoas estão treinamento de funcionários, que eu acabei de mencionar, né, dificuldades para avaliar o desempenho, exigências regulatórias e legais, administração indecisa ou deficiente, pouca participação dos funcionários e apoio a eles. Quando você começa a analisar um problema organizacional, né, perceberá que essas dimensões são guias úteis para entender qual tipo de problema que você está lidando. Né? E aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Será que... Aí a gente viu algumas coisas aqui dos problemas, né, os tipos de problemas que são ligados a aquelas 3 dimensões da organização, né, as pessoas, a tecnologia da informação e os processos de negócio. A tabela a seguir, é isso que eu queria mostrar. Tem uma tabelinha aqui que
né, mostra as 3 dimensões e os tipos de problemas e as causas mais comuns. A tabela 1.2 na página 21. Tá? Então, dimensões organizacionais. Tá? Processos organizacionais ultrapassados. O que a gente chama de processos organizacionais ultrapassados? São aqueles procedimentos que já são, não é o melhor, né? Não é a melhor maneira de fazer alguma coisa, né? Ou atender o cliente, ou produzir algum produto, ou prestar algum serviço. Alguma daquelas atividades dentro da empresa são ultrapassadas, né? São processos ultrapassados. Outro problema, atitude e cultura pouco colaborativas entre os membros, de repente tem conflitos, né? Às vezes conflitos políticos entre gerências, isso é muito comum em empresa. Uma gerência, marketing, venda, e outra gerência lá financeira. De repente eles brigam entre si. Eles têm visões diferentes de como resolver certos problemas. Em vez de eles atuarem para resolver o problema, eles ficam brigando entre si, por exemplo. Outro tipo de problema, né? Ambiente organizacional, bom, já falei, né? Turbulento. Aí, e algumas atividades, de repente, são muito complicadas, né? E recursos inadequados, né? De repente, eles não têm treinamento, seria um recurso. Dimensões tecnológicas, esse você sabe melhor, né? São tecnologias ultrapassadas, não estão dando conta do recado, etc. Né? Tem vários aí. E as dimensões humanas, né? Que a gente já falou de algumas, falta de treinamento, dificuldades para avaliar o desempenho, né? E outras aí. Bom, algumas técnicas que podem ser utilizadas para identificar os problemas são entrevistas, né, que aí fica documentado, questionários com os empregados, de repente anônimo, né, de repente tem problemas, né, que ele não gosta de alguém ou está em briga com outro, então para fazer a identificação, de repente é bom colocar anônimo, né, de maneira que você possa perceber sem a pessoa aparecer, né, ou se revelar, né. A própria observação, né, os bons gerentes, os bons administradores são aqueles que conversam com todo mundo, né, e conseguem então, ao relacionar com eles, descobrir os problemas, identificar eles melhor, né. Bom, agora então vamos para propostas de solução, né. Identificou, né, descreveu ele, conseguiu, né, de algum jeito, então vamos solucionar. Eu estou com a garganta bem ruim, né? Proposta de solução. Segundo plano, então, isso aí é possível que haja várias soluções para um mesmo problema. Isso aí que é um problema sério, né? Cada um tem uma visão e aí então, melhor isso, não, melhor aquilo, né? Bom, o fato de ter muitas soluções não é o grande problema, é até melhor, né? Se você só tiver uma solução e ela não for boa, já era, né? Melhor ter um monte e aí você vai eliminando as que não, ou que são ruins ou que não são tão boas, né? A gente já vai ver isso, né? Bom, o que se faz numa empresa, uma empresa bem organizada, bem azeitada, ela, ao identificar o problema, ela traz todo mundo envolvido no problema para discutir aquele problema, né? Cada um dando a sua visão e dando a sua solução. Então, como é que uma das técnicas que mais usadas é o tal de brainstorming, né? O que é o brainstorming? Tempestade cerebral, né? Junta a galera na sala, todos envolvidos, desde lá do escalão lá mais baixo até o topo lá da hierarquia, tá? E faz o pessoal discutir o assunto e propor as soluções. Quanto mais soluções, melhor. Mas depois não vai ficar difícil de eliminar? Não, ao contrário, exatamente. Quanto melhor, mais soluções, melhor, né? Bom, aí avaliação e escolha da solução é o próximo passo, né? Escolher a melhor solução para a sua empresa é o passo seguinte, né? Alguns dos fatores a considerar para tentar achar
a melhor, entre aspas, né? São o que? O custo dessa solução, óbvio, né? Essa solução é perfeita, mas ela é cara pra cacete. Não serve, não dá, né? A sua execuibilidade, não, a solução é fantástica, mas todo mundo vai ter que parar de fazer as suas outras tarefas e fazer ela. Não dá, a empresa não pode parar. Então não é execuível, né? Até boa, mas não dá para fazer. O custo até é baixo, mas não dá, né? Dados, recursos e conhecimentos existentes e o tempo necessário para desenvolver, né? Então, nesse ponto também devem ser levados em conta as atitudes e o apoio de seus funcionários e gerentes, né? Se estiverem brigando, vai ser mais difícil de resolver o problema. Uma solução que não conta com o apoio de todos os interessados na empresa pode rapidamente se transformar num desastre, né? Pode ser boicotado, mesmo que as pessoas não digam abertamente, né? Fica lá de rixa, né? Vai fazer solucionar desse jeito, eu não quero, não vou ajudar nada, vou ficar aqui quieto no meu canto. Não vai dar certo isso, né? Não é o caminho, o bom caminho não é esse. Bom, e a última. Essa aqui, ó, o Paulo Afonso, ele mostrou aqui, né, um probleminha. Ele gosta de exemplos de alunos, né, que eu acho uma maravilha. Leiam, vocês conseguem ler? Era uma vez um aluno que queria defender um mestrado. Pensou um pouco sobre o assunto, olhou ao redor e resolveu que havia um problema relevante em sua cidade. O problema era o seguinte: o rio, né, tinha um rio que cortava a cidade ao meio e não havia forma segura de atravessá-lo. Pensando um pouco sobre o assunto, ele se lembrou de um instrumento sobre o qual tinha ouvido falar e que servia para levar objetos de um ponto A a um ponto B, né? Será que esse instrumento era o que? A catapulta. Vocês lembram, né? Escolhida a ferramenta de trabalho, o aluno passou aos experimentos. Inicialmente transportou 100 indivíduos de um lado do rio para o outro usando a catapulta. Desses indivíduos, 95 não sobreviveram ao experimento, morreram, né? O aluno concluiu que a eficácia do instrumento era, portanto, de apenas 5% e que havia grandes possibilidades de melhoria. Portanto, o tema era promissor. Com o segundo experimento, o aluno entregou um paraquedas a cada uma de suas cobaias, coitado dessas cobaias, e fez o teste com mais 100 indivíduos. 50% sobreviveram, 20 se afogaram, pois abriram o paraquedas antes da hora e caíram no rio, e 30% não conseguiram abrir o paraquedas e plá! Não satisfeito, o aluno resolveu testar outra abordagem para melhorar o sistema. Eliminou o uso de paraquedas e instalou um colchão de ar na margem oposta. Com esse novo teste, verificou-se que 95% das vezes os indivíduos sobreviviam à travessia. Nesse momento, já satisfeito com os resultados, o aluno encerrou os experimentos. Até porque estava ficando difícil de encontrar voluntário. Escreveu, portanto, sua dissertação e, obviamente, o aluno foi reprovado. Né? Ele não entendia o problema, óbvio, né? Essa história, ela está no livro lá, Metodologia de Pesquisa para Ciências da Computação, do Raul. Qual foi o erro do aluno? Implementar as primeiras soluções que lhe vieram à cabeça, sem antes entender corretamente o problema e sem analisar a fundo as possibilidades de solução já existentes para o mesmo, né? Usa um barco, caramba! Todo mundo usa barco! Por incrível que pareça, guardadas as devidas proporções, essa é a realidade de muitos trabalhos acadêmicos, né? Aí o Paulo Afonso, que usou esse exemplo, porque ele também trabalha com metodologia científica na área de informática, e justamente a identificação de algum problema relevante para desenvolver uma pesquisa em informática, né, em computação. Bom, o último passo, avaliação e escolha da solução, né? Importante, envolva. Isso já foi. Ué, onde que estava ali? Eu já não tinha ido.
Bom, não importa. Aí vai avaliar, etc. Esse aqui é um exemplo que o Paulo Afonso dá, mas eu não conheço, então não vou dar. A última, implantação. O que é implantação? Então, é implantar a melhor solução. É claro que melhor solução é sempre relativa, né? Se a solução incluir o uso de um sistema de informação, isso envolverá o quê? Comprar, hardware e software, ou desenvolver, né? Realizar mudança nos processos de negócio, lembra aquelas atividades internas da empresa, né? Todas as atividades formais que vão envolver mudanças nas tarefas dos funcionários, etc. Capacitar então os funcionários, né? E incentivá-los a adaptar as mudanças no processo de negócio. Uma boa política de gestão de pessoas é aquela que valoriza os funcionários, né? Se eles não se sentem valorizados, óbvio que eles não vão trabalhar bem, né? Bom, e essa implantação, ela envolve o quê? A mensuração dos resultados, né? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Tá, não é aí. Qual que é o objetivo? O objetivo é determinar em que medida a solução está sendo eficaz em atingir. Porque não adianta, de repente a solução é boa, é barata, você né, implementa ela e ela não dá o resultado, né? Então tem que haver uma avaliação dos resultados, né, para ver se atingiu os objetivos. Com essas informações, então, pode-se retornar aos passos anteriores, né, para que os ajustes sejam feitos na implementação, ou se verifica que a solução é fracassada mesmo, voltar e verificar se alguma daquelas soluções que foram eliminadas, né, lá nas decisões anteriores, volta atrás, né. Bom, esse aí eu vi os bônus, só que eu queria, antes de entrar nisso, queria aqui, ó, resolução de problemas, né, na página 22, isso é importante vocês lerem aí. A resolução de problemas é um processo, não é um evento único. Resolvi, não. Quem estagia numa empresa ou trabalha sabe muito bem disso. É um processo diário, né? Vai resolvendo, vai melhorando, vai piorando, né? Muitas vezes supõe que uma vez que um problema é resolvido, ele desaparece e pode ser esquecido. E é fácil cair na armadilha de encarar a resolução de problemas como um evento que termina, né, em determinado ponto, como uma corrida de revezamento ou de um jogo de beisebol. No mundo real, isso não acontece. Às vezes a solução escolhida não funciona e novas soluções são necessárias, né? A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, por exemplo, gastou mais de $1 bilhão para corrigir um problema com descolamento de espuma no ônibus espacial. Eu acho que é aquela espuma que eles botam na parte externa, no bico ali, para evitar o aquecimento, se eu não me engano. Não sei se é isso, eu acho que é. Na prática, a solução inicial não funcionou. Muito frequentemente, a solução escolhida funciona em parte, mas requer várias alterações contínuas para realmente se encaixar na situação. Ou seja, aquilo é um processo de ir melhorando aos poucos, né? Em geral, uma solução inicial é apenas uma aproximação grosseira do que vai funcionar realmente, né, e definitivamente. Às vezes, a natureza do problema muda, de maneira que a solução inicial se torna ineficaz. O próprio problema não é estático, né? Então, a solução também não pode ser estática. As novas variantes de vírus de computador criadas pelos hackers, por exemplo, obrigaram os programas antivírus a evoluir continuamente, né? Um exemplo aí. Bom, papel do senso crítico na resolução de problemas. É incrivelmente fácil aceitar a definição de um problema dada por uma outra pessoa ou adotar de pessoas especialistas, né, que objetivamente
já analisaram o problema e agora oferecem soluções rápidas. Os consultores, né, de empresa, eles costumam vir com esse papo aí, tem que tomar muito cuidado. Você deve tentar resistir à tentação de aceitar as definições pré-existentes de qualquer problema. Durante o fluxo natural de tomada de decisões, é essencial que você mantenha certo distanciamento de qualquer solução específica até ter certeza de que identificou adequadamente o problema, né? Compreendeu realmente e analisou as alternativas, as possíveis soluções. Caso contrário, você corre o risco de investir na direção errada, né? Resolver o problema errado e desperdiçar recursos. E se você é empregado, de repente, né, o teu gerente, o teu chefe ficar com olho ruim em direção a você, né? É por isso que lhe recomendamos alguns exercícios de senso crítico, né? Podemos definir o senso crítico, resumidamente, como a suspensão do julgamento até que se tenha ciência das múltiplas perspectivas e alternativas. Isso envolve pelo menos 4 elementos. Manter uma postura questionadora e adiar o julgamento. Vamos ver quais as outras soluções, quais as outras alternativas. Não pega já de primeira e não é aquela e aí você fica batendo só naquela. Não, analisa tudo amplamente, vê todos os prós e contras das várias alternativas. Ter consciência das diferentes perspectivas, olhar por vários ângulos, olha de baixo, olha de cima, olha de um lado, olha do outro, pela perspectiva de fulano, ou a perspectiva do computador ou do cliente, etc. Né? Testar as alternativas e deixar que a experiência dite as regras. Né? Pessoas mais velhas, nesse sentido, ajudam bastante, porque elas viveram bastante e têm, né, quando elas são cooperativas, elas vão trazer a sua contribuição da maior experiência. E ter consciência dos limites organizacionais e humanos. Né? A empresa vai ter certos recursos, não vai ter outros, né? E humanos a mesma coisa, né? Vão existir certas pessoas, não existe. O chefe é um babaca, vai ter que trabalhar com aquele babaca. Então, é um dado, né? E se você não sair da empresa, vai ter que levar isso em consideração, né, para resolver os problemas. É isso, então. Simples obediência a uma rotina antes de tomar de decisão ou modelo não vai garantir que você vai chegar à solução correta, né? Melhor proteção contra resultados, né, incorretos, ruins, é ter senso crítico ao longo do processo de resolução de problemas. Tá? Bom, é isso. Bom, aí então vamos ver aqui rapidinho Ó, vocês viram o barulhinho aqui? Onde que tá? Sistema. Eu botei isso aqui. Bom, eu vou falar rapidinho aqui, ó. Vou botar aqui, deixar aqui no cantinho, não. Deixar aqui. Já coloquei aqui, ó. Onde é que está o negócio? Já coloquei aqui, ó, todos o capítulo 2, os slides. As videoaulas ainda não coloquei porque eu não fiz, né? Botei música aí para vocês escutarem. Né? Já botei aqui. Eu ainda não botei os questionários, né? Os questionários eu vou botar hoje eu ponho dessa semana e à medida, né, que for, vou botar também a entrega da análise. É disso que eu queria falar, né? A análise do texto, que é desse capítulo 1. Tá? Então voltemos aqui, botemos onde ele está. Capítulo. Onde aqui? Cheio. Tá. Eu acho que vou botar a janelinha desse lado aqui, ó. Né? Aqui, resolvendo problemas organizacionais.
resolvendo problemas organizacionais. Esse texto ele está na página 31, tá vendo? Do capítulo 1, é um novo olhar sobre os prontuários médicos eletrônicos. É um problema. Não estava falando de resolver problemas organizacionais? Tem um problema organizacional brabo, que agora está começando a melhorar, mas ainda não está totalmente pronto. Os Estados Unidos, apesar de ser extremamente avançado, ele não tem um sistema único de saúde, né? Tipo o SUS aqui do Brasil. Quase todos os países do mundo, bom, os avançados com certeza, da Europa, Canadá, Austrália, Japão, China, né? Todos eles têm um sistema único de saúde e que é informatizado. Os Estados Unidos não têm. É incrível isso, né? Extremamente avançado. Bom, não tinha até 2013, 12, 13, que é o tempo desse, o livro é de 2015, então é nessa faixa aí, 2013, 2014, que o problema dos prontuários médicos eletrônicos, né, que reúna todos os dados dos pacientes, do histórico deles, nos Estados Unidos. Então eles estão criando um sistema de informação, né, nacional dos Estados Unidos, americano, para resolver esse problema. E aí então vocês vão ver, analisar esse problema. São 3 páginas, se não me engano. Vão ter que ler bastante, entender. Até botei as marcações aí. Vamos ver aqui, ó. Mas é muito bem explicado, né, o problema. Ele é bem claro. Quando vocês acabarem de ler, vocês vão entender direitinho. Esse é o problema. Mas tentem pegar os dados, né, para vocês argumentarem bem. No final, então, tem perguntas sobre o estudo de caso. Tá? Não sei se a letrinha dá para identificar, eu vou ler aqui. Está no PDF do capítulo 1, está lá no campus virtual, como vocês já viram. Tá? Então, identifique e descreva o problema nesse estudo de caso. Vocês vão ter que descrever. Aquela identificação, identifique o problema. Vocês vão ter que identificar nesse texto. Quais fatores pessoais, organizacionais e tecnológicos são responsáveis pelas dificuldades na criação, né, dos sistemas de prontuário médico eletrônico? Explique sua resposta. Observa bem, fatores pessoais, aquelas 3 dimensões, pessoais, organizacionais e tecnológicos. Terceira, qual é o impacto empresarial, político e social de não digitalizar os registros médicos? Qual o impacto? Que causa? Qual a consequência? Né? Mas esse impacto é para o médico, né, individual, aquele que atende, os hospitais, as seguradoras de saúde, os pacientes e o governo norte-americano. Então, esse impacto para esses, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Então, explicar isso. Né? Qual é o impacto empresarial de não digitalizar, ou seja, de não informatizar os dados médicos dos clientes, etc. Quarta pergunta. Quais são os benefícios empresariais e sociais da digitalização dos registros médicos? Né? A terceira e a quarta elas estão ligadas. Aqui é o impacto negativo, aqui é o impacto positivo. Né? Quais são os benefícios? Né? Uma vez que realmente informatiza. Né? E quinto, né? Os sistemas de prontuários médicos e eletrônicos são uma boa solução para o problema do aumento dos custos de assistência médica dos Estados Unidos? Justifique a sua resposta. Quem responder esses 4 aqui, é óbvio que vai conseguir responder a quinta. Né? É só ler o texto aqui. Beleza? Esse aí é a tarefa, essa aí é a tarefa, né, que eu ainda vou botar lá no campus virtual para vocês entregarem. Deixa eu ver onde é que está. Tá aqui. Não, peguei errado aqui, desculpe. Meu Deus, eu ainda não sei usar essa porcaria aqui. Estou aprendendo. Onde é que está o bagulho? Está aqui, voltou.
Então, ó, semana, tá aqui. Aqui eu vou colocar nesse primeiro aqui, depois da nossa videoaula, eu vou colocar duas coisas. O questionário com as, né, perguntas, a maioria vai ser de múltipla escolha, talvez alguma de escrita, e uma análise de texto, análise 1, que é então a análise daquele texto lá do prontuários médicos eletrônicos. Beleza? Eu acho que eu vou botar para sábado. Vocês preferem sábado ou sexta? Não sei. Ou talvez domingo, né? Para fechar aqui onde que eu pus aqui a nossa aula, eu falei do questionário, da tarefa para entregar, assim. E amanhã vamos fazer um encontro no Google Meeting, tá? No horário da aula, tá? Que é 5 horas, né? Quinta-feira. Não, amanhã, hoje é quarta, né? Então, amanhã é 5 horas. Não é uma aula, é um encontro. Não é obrigatório. O aluno que quiser vai, o que não quiser não vai, né? E para a gente conversar, ver a cara um do outro, né? Oi, né? Vocês estão vendo a minha cara, mas eu não estou vendo a de vocês. Vocês estão vendo uma de outro. Nesse encontro vocês vão se poder ver-se mutuamente, né? Tirar dúvidas, né? Se não tiver ninguém, acabou. Se tiver muito assunto para tratar, problemas de acesso, por exemplo, ao material, será que vocês estão conseguindo acessar o material? Isso é importante, eu gostaria de saber, né? Eu acho que sim, mas uma conversa tete a tete é bom, né? E aí, nesse encontro aí no Google Meeting, né, eu vou botar o link aqui no campus virtual também, tá? É isso, então. Acabamos o capítulo 1 e vamos para o capítulo 2 na próxima semana, tá? Tchauzinho e até semana que vem.